Fala, capitão! Fala, galera! Bem-vindos a mais um Gregário Tech. Eu sou Nicolas Sessler e hoje aqui, sempre na companhia no pelote de Ulisses Abud. Hoje a gente recebe Fernando Simeone para falar de um tema que gera muita curiosidade. Muita gente, é algo que a gente usa todos os dias na nossa bike, mas existe muita dúvida, muito desconhecimento, que é para falar sobre lubrificação na sua bike, na sua corrente, cera, óleo, o que existe muita polêmica agora na indústria da bike, né, sobre com relação a você usar um tal lubrificante, você pode reduzir tantos watts, você dura mais, dura menos, isso e aquilo, e a gente vai ter uma aula nada mais, nada menos com o Fernando Simeone, sócio e criador da Session, que detém agora a S-Works, tem uma linha de lubrificantes, e nada melhor que alguém de dentro da indústria que está dentro desses testes, fazendo essas provas, tem os números de dentro, de como eles desenvolvem, como que eles utilizam, o que eles buscam e como é feito um lubrificante, para dar uma aula para nós sobre o que a gente deve fazer, o que a gente deve buscar, o que, dependendo da tua condição de uso, como que você deve aplicar, o que você deve entender na hora de lubrificar e cuidar da sua bike também, né? Tanto na busca da performance, da melhor performance possível, como da durabilidade dos teus componentes e da tua bike. Fernandão, muito bem-vindo ao Gregário. É uma honra ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser o primeiro papo de muitos. O Fernando aqui, para quem não sabe, é do meu pelotão, fala pouco, tá? Então, para a gente manter esse programa dentro da meta de tempo, vai ser difícil. O Leandro vai ter trabalho para editar ele. Mas isso aí, Fernandão, bem-vindo ao Gregário. Ô, Nicolas, muito feliz em estar aqui. A gente que é amigo de longa data, pô, tá aqui no Gregário, tá aqui com o Ulisses, que é amigo também. É o pessoal do interior, né? Tô muito feliz em falar de uma coisa que eu tenho estudado muito nos últimos anos, que é lubrificação. É um mercado em amplo crescimento, né? A gente vê de alguns anos, aí talvez de 10 anos para cá, que realmente começou a evoluir com a mudança, né? Eu lembro na minha época, quando eu estava começando a pedalar, você também deve lembrar, o Ulisses também, né? Lá, pô, a gente tinha só aqueles óleos da Finish Line, eu jogava óleo Singer na corrente, e aí você tinha o Finish Line vermelhinho, o Finish Line verdinho, o vermelhinho era para seco, você andava 30 quilômetros, aquilo lá já estava mais seco do que tudo, ainda mais na região de Ribeirão Preto, que é um poeirão danado, né? Não durava nada, aí você jogava o óleo de chuva, o verdinho, virava uma paçoca, porque juntava uma sujeira, a corrente ficava preta, uma beleza, e ou você tinha muita gente que falava, não, põe WD, põe óleo Singer, que é óleo de máquina de costura, meu, uma coisa, era uma beleza, né? E de alguns anos para cá, a gente começou a ter uma evolução, pouco a pouco a gente viu a introdução das ceras, né? Esses óleos que você aplica com antecedência, teoricamente, na noite anterior, começaram a ter uma durabilidade melhor, mas a verdade é que desde então, a indústria da lubrificação está desenvolvendo muito, a gente vê cada vez mais pesquisas, começa a entender que existe muita ciência e muita margem de evolução e de melhora por trás, né? Cara, com certeza. Os últimos anos a gente foi vendo, o mercado foi entendendo que o melhor produto para se aplicar na corrente é a cera. Pessoas que correm na pista, contra-relógio, provas curtas, vocês já devem ter visto aquela parte de encerar a corrente. Aquilo, sim, é um dos melhores processos que você pode fazer para você ter a melhor wattagem, o melhor de gastar menos. Você não ganha watts, você gasta menos. Então, aquilo que você está aplicando no pedal, ele vai ser passado direto. O único problema, que nem você falou, óleo Singer é óleo de máquina de costura. Finish Line é um lubrificante que está há muito tempo, tem muita história no mercado. Mas esses são lubrificantes que a gente fala que só faz a camada externa. Ele tem uma viscosidade muito alta, o verde, que junta toda aquela poeira. Qual que é o legal da cera? A cera, ela tem um alto poder de... ela não tem um poder, mas ela tem um poder de preenchimento. Ela demora, por isso que a gente tem que esperar secar, porque ela entra dentro da corrente. Ninguém sabe, mas uma corrente é composta, um elo é composta por 8 pedaços, que são pino, rolo do outro lado, outro pino,
e os shoulders, que são aquelas lateraisinhas. Então, se você juntar uma corrente inteira, eu tenho até notado o número aqui, são 320 mil pedacinhos andando, articulações andando em 1 minuto a 95 RPM, porque são 40 mil articulações na tua corrente inteira, são 320 mil peças separadas se movimentando durante 1 minuto a 95 RPM. Então, por que o lubrificante de cera ou lubrificante de bicicleta ele tem que ser um pouco diferente do mercado? Bicicleta é o único objeto que usa uma corrente fora de alinhamento. O Ulisses pode falar, ele é engenheiro. A máquina sempre está tensionada com uma corrente em linha reta. A bicicleta, a gente está toda hora cruzada. Então, nossa corrente está sempre se mexendo. Então, a lubrificação, utilizando cera, ela tem um poder de preenchimento. Ela entra lá dentro do elo, dentro do pino, e isso, quando seca, ela tira essa folga. E essa folga, esse movimento, é o que faz você desperdiçar menos energia. Então, esses testes que a Zero Friction, que é o único laboratório independente do mundo, que assim, eles não são de nenhuma marca. A Ceramic Speed comprou a Friction Facts. Outros testes são feitos em laboratórios privados, mas assim, que só faz deles. Muito Seriam desses enviesados, testes. então, né? Vamos falar Então, quando a gente fala desse teste. muito dos testes, Nico, eles não usam nenhum câmbio traseiro, porque a nossa corrente ela trabalha solta. Os caras colocam a corrente dentro de um motor, com um dinamômetro, uma célula de carga, e faz o desgaste dela. Só que ela não tem um câmbio, ela não está solta, ela não está cruzando marcha. Foi nesse primeiro passo que a Zero Friction foi lá e criou uma máquina com um câmbio traseiro, EK7. E aí você conseguia ter uns resultados mais reais. E o mais legal é o seguinte, a Zero Friction, que hoje é da Ceramic Speed, os resultados são quase idênticos ao da Friction Facts. Então, você sabe que eles não estão mentindo. Um corrobora com o outro, né? Apesar de um Exatamente. ser da indústria própria, né? Também é legal você ter um independente em laboratório e um laboratório que, apesar de ser da indústria, também corrobora, ainda mais quando os dois resultados são muito similares. Mas, Fernandão, antes da gente entrar muito, então, no que são os testes e como que a gente analisa isso, só fazer um repasso. Qual que é o papel, então, fundamental de um lubrificante na tua bicicleta? Por que você tem que escolher um bom lubrificante? Principal é você preservar sua relação. Preservar sua corrente, preservar seu cassete. Um bom lubrificante, ele faz um trabalho de preservar desse preenchimento, de não deixar ter esse desgaste para tudo que você colocar de força no pedal, ele ir lá para a roda, salvar, prolongar a vida do teu cassete, da tua corrente, da tua coroa, com certeza. Então você tem esse maior desgaste. E quanto menos sujeira ele grudar, porque contaminação é desperdiçar. Você está desperdiçando energia. Ele está sujando, ele está atrapalhando o encaixe da corrente no cassete, você está carregando essa peso. Isso, entendeu? É basicamente cuidar. Que nem você cuida do teu rolamento, você cuida da sua bike, da limpeza. Esse é o maior papel do lubrificante. Proteger sua relação. Fazer um parênteses. Primeiro, uma honra ter o Fernandão aqui com a gente. E bom dia, né, Fernandão? Boa noite, Porra. comigo. E brigadão, pessoal que sempre assiste. Realmente, a corrente ela é a parte mais complicada da bicicleta, ela é a parte mais difícil de ser montada, até mais, né, que um quadro de carbono. O quadro de carbono você precisa de um molde, geralmente, mas a parte mais complexa de uma bicicleta, ela é a corrente, justamente pelo que você falou. E aí um pouco também você tocou no assunto da torção, né? Isso foi uma coisa que eu comecei a fazer até num passado próximo, um passado recente, que foi, acho que muitos de nós, né? A gente, por exemplo, está numa subida
a gente tende, até por um fator psicológico, a manter o volantão o máximo possível. Até para ir cruzando marcha, primeiro você pensa, vou evitar uma troca de câmbio dianteiro, né? Aí você pensa, pô, psicologicamente eu ainda tenho o volantinho, né? Tenho o cassete, e eu sempre competi assim. Mas isso mudou de um tempo para cá, até depois de ver estudos disso, de fricção, né, da corrente, quando você torce, o quanto você perde, né, na fricção de uma corrente, eu passei a tentar a pedalar sempre com a corrente o mais alinhado possível, e aí usar muito mais as trocas no câmbio dianteiro. E uma das diferenças que eu notei com a cera é que quando você coloca um lubrificante, ele funciona bem na hora, mas logo depois, o que você falou, ele começa a juntar detrito, juntar areia, principalmente na nossa região, né? São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, vai no Areião, pô, depois do pedal, você como você encapace a corrente com uma lixa, né? O que Exatamente. você tentou salvar de vida na corrente, você acaba dando um tiro no pé fazendo o reverso. E aí, aproveitando uma pergunta para você, qual é a diferença? Você falou no começo do banho de cera, né? Que é você põe em imersão a corrente e tira, deixa secar. Qual a diferença do banho de cera para cera líquida? Ótima pergunta. A cera, quando você... Assim, existem várias técnicas. Qual que é o que o mercado está buscando hoje? Eles estão buscando um lubrificante de gotas, que nem a gente tem esse Wax, Ceramic Speed, UFO, Smoothie, Squirt. O que eles estão buscando? O desempenho da imersão na gota. Então, quando você pega a imersão, você pega a cera em forma sólida, esquenta ela, a corrente, na hora que você vai colocar lá dentro, ela esquenta junto. Então, você consegue preencher tudo lá dentro. Tudo, tudo. Qualquer espaço, qualquer detalhe, qualquer ombro, qualquer pino, está tudo preenchido. Porque quando você tira, ela seca. Então, você tem, assim, 100% de aproveitamento. Esse é o mundo perfeito. O que está acontecendo agora com a galera? Os caras nos últimos 18 meses estão buscando, por quê? Encerar uma corrente é muito trabalhoso. Você tem que pegar, normalmente, uma corrente nova, limpar ela várias vezes, desengraxar do óleo original, limpar com álcool isopropílico, secar, fazer esse procedimento algumas vezes. Agora, se limpando e conseguindo por gota ter uma pequena diferença, não, a Molten Speed Wax ganhou 0%. Você tem 0% de perda. É um negócio assim, fora do comum. Em zero contaminação, nenhum dos testes. Mas a Ceramic Speed ou a Flower Wax, que é uma cera nova que está vindo no mercado, ou até a Silca, os caras estão com perda de 2%. Então, assim, é muito pequeno. E o segredo o mercado hoje está tentando fazer uma cera que consiga penetrar e ter quase o mesmo efeito que encerar a corrente. Se você está que nem um Ulisses da vida, um Nicolas, que são alienígenas, cara, faz diferença teu mecânico encerar tua corrente. Faz. Vocês estão no pelotão há 6 horas, cara. Qualquer coisa é diferente. Agora, para ser humanos normais, é luxo. Mas para vocês, esses ganhos marginais são maravilhosos. E principalmente que você protege a vida da tua corrente. Um exemplo, Fernando, isso aí que eu achei muito legal. Aqui eu tenho a sorte de ter um mecânico que você conhece, o Roberto, que ele faz o tratamento na minha corrente, né, de imersão, então ele encera, e aí, posteriormente, ele usa o lubrificante, inclusive o grafeno da Session, a cera, inclusive o grafeno da Session. E eu tenho aqui em casa também, e eu vou alimentando. Impressionante o que mantém. E, inclusive, a Unbound esse ano, que era o ex-Dirty Kansas, foi um dos anos que teve mais lama. E foram 325 quilômetros, muita lama. E eu não ouvia barulho de corrente arranhando. Isso me deixou surpreso. E se não repassou no meio do rolê, Ulisses?
Você foi direto só Não, com o tratamento inicial. só com o tratamento inicial. Claro, eu lavei a bicicleta no rio uma hora lá que a gente parou, tinha um riacho, todo mundo lavou a bicicleta ali para tirar a lama, mas geralmente você começa a ouvir e É. nada, não ouvia nada. Quando você vai usando cera por muito tempo, ela vai preenchendo, ela vai preenchendo. Por que a gente pede não desengraxa essa corrente, não limpa, passa um pano seco? Para deixar aquela cera lá dentro. É por isso. Tua corrente está protegida por dentro. Você não ouviu o barulho porque ela estava toda protegida por dentro. Ela não tinha mais, assim, se você ouvisse algum barulho, não é falta de lubrificação, é contaminação raspando. Mas lá dentro, dentro do pino, ela está cheia de parafina, cheio de óleo, cheio de grafeno, tudo tampando. Qual que é o papel, assim, do grafeno? Por que ele funciona tão bem? A gente foi melhorando os resultados da S-Wax conforme a contaminação ia piorando. O grafeno, ele é muito, muito, muito mais fino que o grafite. E o aço, ele é poroso. Quando o grafeno entra em contato com o aço, ele preenche todas essas porosidades. Então, deixa a parede da corrente, o shoulder, o pino, tudo mais liso. Então, quando a contaminação entra, ela não consegue entrar lá, ela fica para fora. Então, por isso, você bate uma água, alguma coisa, ela fica para fora. Você está protegendo, você está criando uma camada dentro da tua corrente. E assim, a gente mostra, tem muita gente ainda que acha que a lubrificação comum, a de óleo, cara, lubrificação de óleo, tem óleos hoje no mercado muito bons. Eles não vêm para o Brasil, são óleos novos que estão nos testes lá da Zero Friction. Só que assim, eles são muito bons sem contaminação. Sem contaminação nenhuma. Na Porque pista, o por óleo, exemplo, vamos falar, para um cara isso, que vai usar no velódromo. perfeito. Um cara que vai usar no velódromo, ele é perfeito. Porque ele tem um alto poder de penetração, porque o óleo é muito mais fácil de penetrar do que parafina e ceras, e ele tem esse poder de segurar o atrito. Mas, cara, Nico, quantas vezes na vida você num pedal lindo, ou você, Ulisses, no asfalto mais limpo europeu, não tinha sujeira? Não Qualquer lugar tem tem, sujeira. fica preto, aqui fica preto igual, dependendo do óleo, e eu noto muito, né? Dependendo do óleo que você passa, principalmente na estrada, independente se é no Brasil, onde for, fica aquela coisa, tua corrente fica preta, né? Porque acaba pegando piche, sujeira dos carros que passam na estrada, toda essa contaminação, Exatamente. por mais seco que estiver, sobe, né? E acaba pegando ali na relação. Exatamente. Muitas pessoas chegam para mim e falam: ah, a S-Wax ou coisa, a minha corrente fica preta. Falei, aquilo é exatamente o que você falou, é resto de petróleo. O asfalto no Brasil é feito com lixo do petróleo. Tudo que sobrou, eles colocam lá. Então, é piche, é sujeira, é pedaço de borracha, tudo lá. Mas se você passar uma água, ou você passar um pano, vai sair. Você Uhum. está protegido. Tem gente que precisa entender, lubrificação não é de fora, ela é lá dentro. É. Eu acho que é legal entender isso, até porque eu te cortei quando estava lá no começo do programa falando dos testes, como eles são feitos, né? E quando você levanta esses números, Fernando, de olha, tal cera tem 2% de contaminação, de desgaste, etc. Como que funciona esse teste justamente para entender no mundo real o que a gente busca? Cara, o Adam é sensacional. Eu acho que ele é um nerd nível master. Ele tem 2 trainers, 2 tacks, com um motor enfiado. De um lado é um pé de vela, do outro ele tira o pé de vela e encaixa um motor. Então, o pé de vela, ele coloca velocidade no trainer. Então, é um pé de vela, corrente nova, coroa nova, cassete novo. Ele faz tudo novo. Então, por isso que acaba o teste sendo caro e demora muito tempo. Ele começa o teste da seguinte jeito: coroão, coroa do meio, mundo perfeito. Anda 200, ele faz a aplicação do jeito que você pede, gota a gota ou imersão, cada produto, óleo e tal, e solta. 200 quilômetros é o primeiro bloco. Ele vai, toca 200 quilômetros direto, aí ele pega e coloca coroinha, cacetão. 200 quilômetros direto.
Aí ele vai fazendo várias vezes. Aí ele coloca Coroão lá embaixo, mais 200 quilômetros. Ele vai intercalando até dar um bloco de 1.000. A cada 200 ele para, reaplica. Ele nunca limpa a corrente, ele só reaplica, só reaplica. E assim, o primeiro teste são 1.000 quilômetros sem contaminação. O segundo é 2.000, já com 2.000 quilômetros, mais 1.000 quilômetros com contaminação seca. A cada 200 quilômetros, ele vai fazer a reaplicação. O que ele faz? Ele pega, eu preciso lembrar se é 50 a cada 50 quilômetros, se eu não me engano. Ele pega tipo um dosadorzinho de uma colherzinha, assim, um dosadorzinho único, com funil embaixo. Ele coloca a terrinha dele lá e joga em cima da corrente girando. Faz a aplicação, joga e deixa o negócio moer. E ele fica observando qual que é o poder da corrente, do lubrificante de retirar essa contaminação. Então, e ele faz esse teste por 1.000 quilômetros com a contaminação seca. Depois, ele faz mais 1.000 quilômetros, e trocando as marchas. Aí depois ele faz 1.000 quilômetros sem usando aquela contaminação. Ele ficou contaminando por 1.000 quilômetros. Ele faz mais 1.000 sem contaminação nenhuma, também sem limpar. Aí ele vai para o próximo, que é o de 4.000, contaminação molhada. Ele faz uma terra molhada e aplica da mesma forma. E vai colocando terra molhada. Aí depois ele anda mais 1.000 quilômetros sem contaminação nenhuma, só que também sem limpar. E aí ele vai para o bloco 6, que esse aí quase ninguém passa. A gente... É o nível hard, último level ele falou, do Mario no Nintendo lá. Exatamente. É o dragão de mortal lá. E você só tem um botão. Esse, tipo assim, esse ele falou, cara, esse é assim, acaba mesmo. Ele bota um jato d'água e contaminação molhada. Então tem um jato d'água andando por 1.000 quilômetros e jogando terra molhada em cima. Tipo Da assim, foi o para Dirty testar o padrão do óleo mesmo, da lubrificação. Foi basicamente o Dirty Kansas do Ulisses ali, só que dentro de uma máquina por 1.000 quilômetros. Aí ele falou que, cara, disso é. Mas assim, os de imersão duram bem. Tipo assim, a nossa corrente teve um acumulativo assim de 50%. Eu tenho até o número do Molten Speedworks. Como que fica? Ele tem um ranqueamento? Como que funciona depois? Uma vez Tem. levantado esses dados, como que ele ranqueia, como que ele classifica e o que ele considera um bom óleo de um óleo ruim? Vamos falar. Uma boa cera, né? Vamos até... Não, ele separa entre cera de imersão, cera de gotas, é onde a gente briga, aí lubrificantes, e ele faz um ranking por bloco e um ranking por acumulativo. Tipo assim, quanto que sua corrente desgastou em 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros e 6.000 quilômetros. Cara, é impressionante. Tipo assim... Você tem esses gráficos? Não sei se eles são... Tenho. Você pode compartilhar, porque depois a gente coloca também na descrição Tenho. junto no podcast para a galera poder ter acesso a esses números, né? E entender justamente como que essa curva funciona. Eu vou colocar, e melhor que isso está disponível no site dele. Assim, é entrar no zerofactcycling.com, deixa o link, lá você já vai ver exatamente o gráfico que eu estou olhando, porque assim, eles conseguem ver tudo. Efeito mariposa, Ceramic Speed, a Silco Drip, a Session, a Smooth, tem até a graxa da Shimano, aquele Absolute Black Grafeno, Wendy Wax, os Mukov. Então, assim, tem muita coisa. O impressionante desses caras é, tipo assim, a nova fórmula da Molten Speedworks, os caras têm, com essa contaminação extrema, os caras têm 31% de desgaste da corrente. Isso quer dizer, após 6.000 quilômetros, sua corrente só desgastou naquele medidorzinho 31%. Caramba. Sendo que é um negócio assim impressionante, cara. É impressionante. Então, tipo,
realmente, mas assim, quem vai fazer a cada 200 quilômetros uma imersão da cera? É muito trabalho. É muito Mas, trabalho, não é assim, se você algo tiver esse realístico, né? tempo, a gente vai falar. Mas, ao mesmo tempo, a gente dura quase... A gente chega no final. A gente chega com esse walks com sempre... Tipo assim, perdemos uma corrente com 6 quilômetros. Mas, assim, completou o teste. Mas, assim, em condições normais, como a gente vinha falando, o S-Walks, com 2.000 quilômetros em contaminação seca, você perde 7% só da corrente. No próximo bloco 9, você começa a desgastar mesmo a corrente, só que os valores ainda são altos para todos, a partir do bloco 4, que é a contaminação molhada, aquela que eu falei, que o cara fica jogando Que é terra. o level hard ultra master. Hoje, como que a Xbox está ranqueada perante, vamos falar aí, nível mundo, né? Porque não é nem questão Brasil, porque no Brasil não tem ninguém que chegue nem próximo desse nível, né? Por curiosidade, como que tá esse ranqueamento? A gente ficou em 5º lugar no acumulativo total. Tem De alguns todas do mundo? em todos do mundo. Todos do mundo testado, a gente ficou em Caramba. 5º. A gente está, se você somar o de imersão, aí a gente vai para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente vai para o 8º. Os 3 de imersões estão em primeiro, aí o efeito mariposa, Flower Power Walks, Ceramic Speed UFO Drip, a nova fórmula, Silca Drip, True Tension, Tungsten Race Day, Session Walks, Sim. grafeno. Aí Não, mas tem depois até um True componente Tension... de valor nisso daí, né, Fernando? Que, por exemplo, o UFODRIP é quase impagável. Nós mesmo aqui na equipe, alguma vez, assim, só para aquele contrarrelógio muito especial, porque o valor é quase que inacessível, eu não tenho nem ideia de quanto faz. Se aqui para nós é caro, não quero nem imaginar no Brasil. E o que o vocês Ulisses pode falar aí para conseguiram. ele. Putz, é bem caro. A gente teve uma diferença deles, vamos lá, eles fizeram um desgaste no contaminação 2, 5,7. A gente teve, eles tiveram um gasto de, 3,4, a gente teve 5,7. Então, Ou seja, são quase nada, 2%. quase nada. E até como você mencionou, né? Talvez para o universo em que eu e o Ulisses circulamos, que a gente está em busca de qualquer do menor dos detalhes, ainda é uma diferença ridícula. Mas para 99,99% das pessoas que pedalam, é uma diferença irrisória, né? Não chega a dar uma diferença no pedal dele. Não. O que o Adam estava comentando é o seguinte: a economia, assim, ele não consegue mensurar 2%. Ele falou que ele pode fazer o teste de novo e ver que, putz, deu diferente, deu 1%. A gente fala que está no desvio padrão dele, está na margem de erro. Entendeu? Então, tipo assim, não tem um negócio tão... Então, ele considera todo mundo que está nessa fase um dos melhores lubrificantes do mundo. Ele fala, a diferença é muito pequena, eu consigo mensurar, mas assim, é quase a mesma coisa. Tanto que ele até falou, eu quero vender esse Wax grafeno aqui na Austrália, no meu site, porque eu gosto de ter os melhores lubrificantes que eu testo. Isso foi uma honra para a gente, foi uma honra. E ele, além de ser um laboratório e tal, ele é muito gente boa, porque ele ajudou a gente a melhorar o nem produto. sei se a gente está com uma formulação nova, que se eu puder falar, estamos mandando aí para o James. O James já vai receber o protótipo, que é a formulação nova, que é o que a gente vai testar em dezembro. Que ele falou, Fernando, vocês fizeram um produto que há 18 meses atrás era exatamente a mesma... A gente tinha o mesmo resultado que um UFO Drip na fórmula anterior. Que depois desses testes, eles perceberam que eles precisavam melhorar a penetração. Então, os caras já têm trabalhado nos últimos 18 meses, só que a gente não sabia.
A gente A indústria, mandou. cada um tá correndo do seu lado, né? Cada um É, dá. Isso é corrida, né, cara? Um é tira o corrida. pelotão, passa tirando pelo outro lado, você passa tirando por aqui, todo mundo na busca Fórmula 1, é assim. Todo esporte, todo segmento de alta performance envolve isso, né, Fernandão? Cara, e É. uma outra dúvida que eu acho que é muito importante e que vai mais à aplicação e uso do dia a dia de todo mundo que tem essa dúvida e quer saber. Qual seria o protocolo correto, então, recomendado para você e para a gente cuidar bem da nossa corrente e fazer a aplicação correta, de quanto em quanto tempo, que tipo de cera usar, como você mencionou previamente, meio por cima. Você só reaplica por cima, você não limpa, mas não, né? Pô, se a corrente está muito suja, Não, é necessário fazer uma aplicação de limpeza? Como que seria esse processo de recomendado? o mundo perfeito, tá? Limpa a tua corrente, desengraxa ela, limpa toda, passa água, deixa ela secar. Secar completamente. Ela tem que estar sequinha. Você vai aplicar uma gota por elo. Assim, uma gota mesmo, com calma. Senta, faz com calma, uma gota por elo na parte de baixo. Você terminou a parte de baixo, uma gota por elo na parte de cima. E deixa secar no mínimo 6 horas. O certo, deixa secar para o dia seguinte. Tua corrente está pronta para rodar. Chegou do treino. Mano, não peguei muita sujeira, foi um treino tranquilo, pano seco, só raspa para tirar aquele excesso de sujeira, gira segurando o pano, gira o pano, deixa sair bem a sujeira. Se você quiser usar um papel toalha, alguma coisa assim, eu prefiro um pano seco. E depois a mesma coisa, uma gota por elo em cima. Esse é o mundo perfeito, você está encerando tua corrente com 5 aplicações, tua corrente está assim maravilhosa, ela está bem preenchida, entendeu? Ele Então, vai criando quase que um processo cada vez que você faz. Então, no início, você acaba precisando reaplicar isso um pouco mais, mas depois a durabilidade seria maior. exatamente. Quanto mais você vai usar, mais parafina tem lá dentro, mais grafeno tem lá dentro, mais carnaúba tem lá dentro, mais encerada está tua corrente, mais protegida ela vai estar. Por quê? O que eu falo, todo mundo, não é só a parte de desgaste de energia. Galera, uma corrente bem lubrificada, você economiza até 5,5 watts. Você não desperdiça de energia. Para vocês sabem quanto isso é importante Isso é numa importante. E subida. eu imagino que na durabilidade do longo prazo, né? Do teu grupo, da Exato, relação, da corrente. O quão exatamente. mais, né? Se ela fosse durar, sei lá, 3.000 quilômetros, agora vai durar 6.000, né? E a corrente, no final Não, das eu posso contas, falar em condição, uma road, cara, negócio que é brincadeira. A minha road está com 12.000 quilômetros a corrente. E tá lá. Tá perfeita. Tá perfeita. Eu só uso, lógico, e eu uso 1 milhão de tipos de S-Walks, tá, gente? Porque o Evandro, que é o nosso químico, o cara inventa umas coisas também que não dá certo, mas a gente está testando. Mas por quê? O que destrói o cassete... Lembra aquela história? Eu preciso trocar a corrente antes do cassete e tal. O que estraga o cassete é quando a sua corrente começa a dar folga para frente e para trás. Então, na hora que ela vai descer, encaixar no cassete, ela não encaixa perfeito. Ela abre, fecha. Então, ela pega o dentinho do cassete de qualquer jeito. E aí ela e vai começa a comer. diminuindo, afiando o cassete. Por isso você perde um cassete. Então, por que a cera é boa? Preenche, não tem movimento, prolonga a vida. Tudo que prolonga a vida é menos atrito. Ô, Fernando, e qual a diferença entre a cera branca, por exemplo, e a cera escura? Os dois, no seu caso, os dois produtos que você tem duas ceras, né? Uma é o grafeno e a outra é aquela cera branca, canaúba, certo? É o mesmo produto, a S-Wax é o mesmo produto, a gente só faz adição de grafeno puro na S-Wax grafeno, que é Tá. aquilo que eu falei. Qual que é o papel do S-Wax grafeno? Ele é melhor para remover a sujeira. Ele tem um poder de durabilidade. Então, em condições extremas ou pedais mais longos, o grafeno protege a tua corrente mais. Mas isso é condições extremas. Ou muita chuva, mas com certeza ele prolonga a vida da tua corrente muito mais. Ele é muito melhor. Mas assim, a S-Wax normal
é sensacional. Ela é mais limpa, ela funciona muito bem. No pedal do dia a dia de treino, ela é ótima para 100, 200 km de road, ou até mesmo chega até 100 km de mountain bike. Agora, se você vai começar poeirão, que é o pior que tem talco, ou tua condição extrema, ou tem chuva, lama, ou de road, cara, a grafeno é o que você precisa. O Ulisses mesmo falou, cara, imagina 350 quilômetros, cara, embaixo de chuva, e lama, e rio, e a corrente está perfeita. E assim, a gente tem ouvido esse feedback de muita gente. Isso é bom demais para gente. Bem aplicado, correto, é ótimo. Teve um, eu não vou falar quem é, mas cara engraçado, ele é um baita mecânico, fudido. A gente fez uma imersão para ele. Aí ele chegou e falou, pô, Fernando, cara, pô, andei 3 horas e meia, cara, baixo de chuva, pesado e rio, porra, mas depois de 3 horas e meia, parece que eu precisava lubrificar. Eu falei, caralho, desculpa, 3 horas e meia cruzando o rio e chuva, você quer o quê, caramba? Nada aguenta também, cara. Milagre a gente... Vamos chegar lá, né? Tá desenvolvendo, mas durou não, 3 horas e meia. Eu falei, durou 3 horas e meia de pedal. Quanto tempo você ficou na trilha? 7 horas? 8 horas? Ele falou, não, vendo desse ponto, eu falei, pô, lógico, né? Nesse ponto, Fernandão, você recomenda um cara que vai fazer, sei lá, vamos pensar, vai fazer um Brasil Ride, vai fazer uma dessas ultramaratonas que vai como Ulisses, né, num Unbound, etc. E o cara, às vezes, tem aquele tempo, ou você vai fazer um pedal, sei lá, um Caminho da Fé, um rolê que você vai passar o dia inteiro pedalando. Você acha recomendável aquela técnica antiga? Eu lembro, cara, de um Iron Biker, quando estava começando a correr, eu ainda era infanto juvenil, que a gente inventava de colocar uma seringuinha amarrada no selim, com uma mangueirinha que pingava para você pingar óleo no meio da corrida, porque justamente ele passava. Isso ainda se faz? Ainda é recomendável? Cara, isso se faz com lubrificantes que não aguentam o processo. Se você proteger a tua corrente corretamente, é o que o Ulisses falou. Cara, pura. Agora, se você está numa prova e você não inserou tua corrente bem, você não aplicou bem, você não fez o processo, você não preparou tua corrente, cara, eu recomendo separar no meio e reaplicar. Porque você está protegendo o teu cassete, tua corrente, tua coroa. E um Brasil Ride são 7 dias mastigando tudo. Extremo. Então, sim. Mas assim, se você preparar a sua corrente da forma correta, deixar secar, ela passa, porque o Ulisses fez mais que isso. O Unbound foram 11 horas, né, Ulisses? Quanto tempo foi? 11 horas. É engraçado que... assim, e é diferente, porque numa prova dessas, você tem aceleração o tempo todo, né? Que é mais torque na corrente, é estresse. E eu fiquei surpreso mesmo, fiquei surpreso. E uma coisa que eu tenho notado ultimamente, que assim, a gente de pedalar, a gente acaba tendo uma noção assim, quanto está nossa frequência cardíaca sem olhar, quanto está a nossa potência sem olhar. E a gente também aprende o equipamento, mais ou menos ali, o pneu, né? Falar, putz, daqui um mês eu vou ter que trocar ele, e bate. A corrente, eu tenho aquela chavinha de corrente que mede 0,5% e 75% de desgaste. Sempre fala, putz, eu acho que a corrente já deve estar chegando à metade. Punha e estava. E já há um tempo usando cera, eu tenho errado direto. Então, faz tempo que eu estou assim, bateu meio, vai bater 75. Eu ponho, está meio ainda. Aí eu vou lá, rodo 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, que antigamente 4.000 quilômetros era o máximo que uma corrente, né, aguentava. Aí, ponho lá, está no meio ainda. Eu falo, mas não é possível. E aí, quando eu vou para a prova, eu coloco uma corrente nova de qualquer maneira. Galera, isso assim, isso que o Ulisses falou, para quem compete, cara, hoje os amadores estão muito fortes, é uma coisa fora do comum. Galera, não tenha medo de colocar uma corrente nova, de preparar uma corrente nova. Se você usa uma cera do mercado, qualquer uma, se vocês quiserem jogar ela, pega o tubo da cera, joga dentro de um saco, zip, limpa a tua corrente, joga ela lá dentro, enche de cera, chacoalha por 10 minutos, deixa descansar, tira, deixa secar e aplica no dia seguinte, vai dar um bom resultado. Essa é uma técnica que eles usam muito.
em lubrificantes, assim. A Absolute Black sugere que você faça isso. Por quê? O lubrificante deles é bom, mas só funciona se você fazer uma imersão antes. E aí depois você fica reaplicando. Então, essa técnica, o que o Ulisses falou, que o Robério faz a imersão da corrente dele, o Nicolas agora vai ter imersão em todas as correntes dele antes de prova. Colocar corrente nova é bom pra caramba. Ninguém pensa. A bike fica até mais gostosa, né, cara? Você pedala, parece que fica Exatamente. suave. Macio, né? Aquela coisa que Macio. fala, nossa, Você tô ganha. voando. É É curioso, né? é uma conversa assim boba, mas assim, é um ganho marginal É. maravilhoso. E é barato. Fernandão, cara, É um eu ganho tenho marginal duas coisas maravilhoso. que eu quero deixar a bike filé, assim, que você fala, ó, botar uma fita de guidão nova, uma corrente nova e cabo de aço, porque agora, dependendo da bike, não tem mais nem cabo de aço, né? Tudo eletrônico e etc. Isso nas antigas, mas então, você trocou fita de guidão e corrente nova, parece que você tá com outra bike. Exatamente. Porque é zero atrito, o atrito acabou, né? Aquele atrito antigo, a corrente contaminada, tudo. É isso, é a mesma sensação do cabo, da fita e da corrente. Então, tipo assim, tem outras técnicas que você podem fazer, que vou falar rapidinho. Pega um secador de cabelo, passa na corrente, deixa ela esquentar um pouquinho, e aí você vem e aplica cera. É uma coisa rápida. Você ajuda muito na penetração. Entendeu? Ceras que têm um poder de penetração menor, isso você ajuda muito. Esquenta a corrente, rapidinho com o secador de cabelo, girando. E vem gotejando. Vem gotejando, uma por ela. O que acontece? A parafina esquenta, derrete, né? Desculpa, né? Ela derrete e preenche melhor. Pô, então sensacional, né? O Fernandão tá passando o furacão Twister lá em Ribeirão Preto, tá caindo e cortando o sinal de tudo, mas eu acho que aqui o Leandro vai até ficar feliz, porque ele já devia estar jogando cartão vermelho para mim e para o Ulisses toda vez que vem um programa lá. Ele fala: Meu, tem que ficar no máximo com 30 e poucos, 40 minutos, senão fica difícil de editar. Não dá, né, cara? É tanto conteúdo e tanta coisa que a gente acaba passando, pouco gosta de falar. Mas valeu demais, Fernando. Putz, uma aula aqui, eu acho que para todos nós, uma curiosidade e um conhecimento que parece tão banal e que a gente faz todo dia, mas peca. Confesso que eu aprendi muito e muitos ajustes que eu vou fazer, tanto no dia a dia de treino como de competição. Vou ficar enchendo a paciência do mecânico, pobre do mecânico da equipe da Global lá, que eu vou ficar, nossa, não tá aplicando direito não, hein, cara? Ó, o Fernando falou isso daqui. Exatamente. Mas sensacional, cara. Muito obrigado aí pela aula e parabéns pelo trabalho, né? Bom, galera, muito obrigado vocês. Passar um pouco do conhecimento do que a gente estuda todo esse tempo para vocês e ver. Eu adoro essas coisas, assim, essas pequenas diferenças e poder passar essa informação para frente, para mim é um privilégio. Muito obrigado mesmo, Nico. Trabalho, Ulisses, nosso garoto teste de tudo. E, pô, obrigado. Valeu. Se vocês precisarem, eu estou à disposição. Galera, se tiverem dúvida, tem o Instagram da Session, tem meu Instagram. Manda lá, eu vou adorar responder. Já respondo. Pode perguntar, vai ser um prazer. Sensacional. Isso Valeu, aí. excelente, excelente mesmo. Ulisses, valeu pela dito, parceria mais uma vez. Bastante. Sim, e vamos que obrigado, vamos. É uma honra. Sempre é uma honra e brigadão aí a todos os ouvintes, né, os fiéis ouvintes. Obrigado mesmo. Valeu, Fernandão. Grande honra. Valeu.